Boa noite, igreja. Boa noite para você que está em casa nos assistindo. Boa noite para você que está cultuando junto com a gente. É muito gratificante poder estar na casa do Senhor, poder adorar o nome dEle. E eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nesta noite. E eu espero ser fiel a ela e entregar 100% de tudo aquilo que Deus tem colocado em meu coração. O texto que eu vou ler está em 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19. Eu vou ler do 1 até o 7, rapidamente, para a gente começar a meditar naquilo que o Senhor quer falar com a gente. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1 diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Deus, Ele tem falado comigo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, sobre esta passagem, e Deus me fez ver, me fez lembrar dessa passagem, e me fez perceber o quão Elias era homem como eu, o quão Elias era homem como você, como Elias era fraco como a gente, e como ele dependia de Deus e da sua graça. O texto que a gente lê, o que vem antes dele, o que acaba de acontecer é que Elias no Monte Carmelo, tem aquela história que todos nós conhecemos, onde ele desafia os profetas de Baal e pede para Deus responder com fogo as orações dele e de Baal aos seus profetas. A gente conhece a história, sabe que quando os profetas começam a pedir a Baal alguma coisa, não acontece nada. E Elias, como servo de Deus, ora ao Pai, e Deus responde ele com fogo. É interessante essa história, porque a gente vê que Elias, nessa história, ele estava vivendo o ápice do seu ministério. Elias estava vivendo algo extraordinário naquele momento. Elias estava vivendo algo sublime com Deus. Elias, diante de mais de 400 profetas de Baal naquela ocasião, pede a Deus uma resposta, Deus o responde. Então a gente percebe que ele tinha uma intimidade com Deus naquele momento. Elias era um homem extremamente íntimo do Pai, e quando ele pede para o Pai responder de uma certa forma, Deus ouve a oração de Elias e responde. Então Elias estava vivendo algo extraordinário no seu ministério. Elias estava vivendo algo sublime, vamos dizer. Elias estava vivendo o melhor momento da sua vida, porque no capítulo 17 começa a contar a história dele e fala que ele veio de um lugar que ninguém conhecia. Ali diz Elias, o Tisbita, era uma cidade pequena demais. Se você for olhar no mapa, você nem encontra mais, de uma cidade tão pequena que era. Então Elias, ele era um homem desconhecido. Então é bem provável que neste momento aqui da história ele está vivendo o melhor momento de sua vida. Mas aconteceu algumas coisas com Elias que o fez chegar a sair do melhor momento da sua história para o pior momento da sua história.
Por vezes a nossa vida é pautada também como a de Elias. Por vezes nós estamos vivendo algo extraordinário com Deus, e às vezes passa um dia, passam 2 dias, uma semana, a gente está vivendo o pior momento da nossa vida com Deus. É comum isso acontecer porque nós somos carne, não deveria ser normal, mas é comum de acontecer. É como a nossa vida às vezes ela é como se ela fosse comparada a uma gangorra. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo, uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo, e a gente vai vivendo assim desse jeito. Mas o que me chama a atenção é que, estando no melhor momento da nossa vida, Deus vai estar com a gente vai ter amigos, a gente vai ter família, a gente vai ter um monte de gente nos apoiando, estando conosco, mas no pior momento da nossa vida, geralmente não tem ninguém, ou melhor, geralmente no pior momento da nossa vida, existe alguém que nunca nos abandona, que é o nosso Deus. Elias, ele chegou ao pé de Zimbro, ele chegou numa árvore no meio do deserto. A história conta que Acabe acaba de receber uma dura, né, de Elias. Acabe acabou de receber uma correção de Elias. Então ele chega em casa, conta tudo para sua esposa Jezabel. Jezabel fica enfurecida, chama um de seus servos e mandar uma mensagem para Elias. E ela promete uma coisa: Elias, que os deuses me castiguem se amanhã, nesta hora, eu não fizer com você tudo aquilo que você acabou de fazer com os meus profetas. Elias, ele se sente oprimido. Elias, ele se sente ameaçado. Elias, ele se sente fraco. É interessante porque Elias, ele acabou de vencer, de matar mais de 400 profetas de Baal. Mas quando vem um ataque de uma pessoa, de uma mulher, Elias teve medo. Teve medo de perder a sua vida e foi se esconder. É interessante porque, após ouvir a mensagem, ele vai até Judá, em Berseba de Judá, deixa seu servo lá e passa a caminhar sozinho no deserto. Isso é muito comum acontecer, porque após um ataque do inimigo, é bem provável que a gente se sinta constrangido, a gente se sinta contra a parede, sem força, e a gente passa a caminhar, às vezes, um caminho sozinho. Ninguém mandou a gente caminhar sozinho, mas a gente, às vezes, faz isso como momento de fuga do nosso medo. Às vezes, o momento de fuga de alguma coisa que a gente está passando na mente faz com que a gente passe a caminhar sozinho. Elias, ele deixa o servo dele em um lugar e passa a caminhar sozinho agora. Elias não precisava, não queria ninguém perto dele. Elias só queria se safar, Elias só queria salvar a sua vida. E por vezes a gente também é assim. A gente olha para a nossa vida, a gente olha para o que estamos passando, a gente fala: Senhor, eu sei que ninguém vai me ajudar, eu sei que se eu pedir ajuda vai ser, eu vou estar, como que diz? Eu vou estar perturbando as pessoas, eu não quero ajuda, eu não quero que ninguém fale comigo. Por vezes nós temos esse senso, por vezes nós temos essa síndrome dentro da gente. Mas por mais que você queira viver sozinho, você não vai conseguir viver sozinho, porque o Senhor não vai te deixar viver sozinho. Então Elias, ele deixa seu servo lá. Elias, ele começa a andar sozinho e passa um dia caminhando no deserto. O jargão do crente, o jargão do cristão, sempre existe o deserto. E na vida de Elias não foi diferente. Elias também passou pelo deserto. O homem que a gente conhece como profeta do fogo, o homem que fez maravilhas, o homem que fez prodígios, o homem que fez acontecer algo que nunca tinha acontecido antes, o homem que fez milagres acontecer, ele passou pelo deserto dele também.
E nesse deserto ele simplesmente não queria ninguém perto dele, deixou o seu servo e foi. Interessante que quando ele chega debaixo dessa árvore, ele fala: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Com essa frase de Elias a gente aprende algumas coisas. Ele começa dizendo: já basta. É como se Elias estivesse dando um decreto sobre a própria vida dele. Elias vira para Deus e fala: Senhor, chega, eu estou falando, chega, acabou. Eu não quero saber o que você vai falar, eu não quero saber o que você pensa de mim, eu não quero saber o que as pessoas esperam de mim, eu não quero saber se minha família espera alguma coisa de mim. Chega, acabou, eu não quero mais. É interessante porque Augusto Cury, um escritor renomado cristão, ele diz que as maiores decisões da nossa vida, que vai decidir ou definir o nosso futuro, as decisões são tomadas geralmente no secreto. São tomadas, como ele diz, solitário. Geralmente as maiores decisões da nossa vida são tomadas no momento solitário. A gente pode pedir ajuda para pastor, a gente pode pedir opinião de mãe, de pai, de irmão, de qualquer um. Mas a decisão, às vezes, de caminhar ou parar ou retroceder é solitária, é a gente que decide. Podem falar o que quiser, se você não quiser obedecer ou ouvir aquilo, você não vai ouvir. Ou vai ouvir, vai passar pelo outro ouvido e acabou, esqueceu. As maiores decisões da nossa vida são tomadas no secreto. Então Elias, ele deixou um decreto sobre a vida dele. Ele disse: já basta, acabou. Eu quero te dizer que, por mais que você esteja sozinho no deserto, e você diga que não tem mais jeito para você, acabou a sua vida ministerial, a sua vida de intimidade com Deus, eu tenho uma coisa para te dizer. Por mais que não esteja ninguém com você no deserto, por mais que você esteja caminhando no deserto sozinho, sem ninguém, sem nenhuma ajuda, sem ninguém para te dar o ombro, por mais que você esteja caminhando nesse momento solitário, Deus, Ele nunca te deixou caminhar sozinho. A gente vê isso com Agar. Agar caminha no deserto com seu filho, bota seu filho debaixo de uma árvore e fala: Senhor, não quero ver ele morrer. Eu não tenho comida, eu não tenho bebida, eu não tenho nada. O meu filho vai morrer de fome. Mas quem disse que Agar estava sozinha no deserto? Ela achou que estava só ela e o filho dela e a família dela ia acabar ali. A geração dela ia terminar ali. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Porque deserto, por mais que a gente olhe para o lado e não veja ninguém, se a gente olhar para cima, a gente vai ver um Deus que está olhando para a gente a todo instante. Deserto não é lugar de viver sozinho. Por mais que você ache que esteja sozinho, deserto é lugar de caminhar com o Criador do deserto. Deserto é lugar de encontrar oásis. Deserto é lugar de encontrar árvore. Por mais que não exista árvore no deserto, Elias encontrou uma árvore no deserto, porque Deus já estava providenciando uma reviravolta na vida de Elias. A coisa mais rara do mundo que você vai ver vai ser uma árvore no meio do deserto. Mas Elias achou. Ele repousou embaixo daquela sombra, porque aquela sombra é como se fosse a sombra do Onipotente. No deserto não existe sombra, mas a sombra do Onipotente você vai descansar. Então Elias decreta sobre a vida dele e fala: já basta, chega. E ele diz: toma agora a minha vida, Senhor. Tudo o que Elias queria fazer desde o início do que ele ouviu de Jezabel foi salvar a sua vida.
Elias, ele queria salvar a sua vida, mas sem saber, ele entregou a sua vida na mão de Deus. Ao mesmo tempo que ele decretou sobre a vida dele que acabou, ele vira para Deus e fala: Senhor, toma a minha vida. Deus deve ter olhado para ele: não, agora não. A tua vida está na minha mão, eu vou tirar quando eu quiser. Por enquanto é momento de você caminhar, momento de você continuar vivo. Então Elias entrega a sua vida para o Senhor e fala: Senhor, eu quero morrer, já basta. Elias tinha acabado de sair do Carmelo, Elias tinha acabado de sair do ápice da vida dele, e se encontrou agora no pé de zimbro, numa árvore no meio do deserto. Ninguém estava vendo ele, mas os olhos do Senhor nunca saíram de cima de Elias. Elias tinha acabado de sair do ápice da vida, foi parar no pior momento da sua vida. De repente você está assim neste momento agora. De repente você viveu algo extraordinário com Deus. De repente você viveu momentos inesquecíveis com Deus. Mas agora você está vivendo um momento que você acha que vai morrer, acabou. Não acabou. Então Elias, em sua frase, ele diz: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Se tem uma coisa que a gente erra em fazer a todo instante, é comparar a nossa vida com a vida de outra pessoa. Quando Elias diz: eu não sou melhor do que meus pais, ele está se comparando. Ele está falando: Senhor, de repente meu pai, meus pais, meu avô viveu coisas extraordinárias, mas agora eu recebi uma afronta e eu não tenho força para voltar. Deixa eu te falar uma coisa. Esses dias eu assisti um vídeo na internet que dizia: cada um está correndo a sua própria caminhada, cada um está correndo a sua própria maratona, cada um está caminhando o seu próprio caminho. De repente agora é momento de você viver algo simples, e para outra pessoa é momento de viver algo extraordinário. De repente para você agora é momento de caminhar no deserto, mas de repente para outra pessoa é momento de já estar no Carmelo, vivendo algo que você já viveu. De repente para você agora é momento de comprar um carro, mas para algumas pessoas é momento de comprar uma mansão. Cada um está caminhando o seu próprio caminho. Você não vai caminhar o caminho de ninguém, e ninguém vai caminhar o seu caminho. Os planos que Deus tem para você, ninguém pode viver, só você pode viver os planos de Deus para a sua vida. Os planos que Deus tem para a pessoa, para o meu próximo, só Ele pode viver. Não queira se comparar a ninguém. O que Deus tem para você, Deus tem para você, para mais ninguém. Então Elias, depois de reclamar, depois de desabafar, a Bíblia diz, versículo 5, que ele se deitou e dormiu. Nem sempre o dormir é sentido, conotação de descansar. Às vezes nós dormimos porque nós estamos apáticos por alguma coisa que nós vivemos. Às vezes nós dormimos demais porque nós estamos depressivos. Às vezes nós dormimos demais porque a gente simplesmente não quer viver alguma coisa. O nosso mecanismo de defesa é dormir. Elias se deitou e dormiu. Elias achou que no momento que ele dormisse ali, a vida dele ia ser levada. Elias achou que no momento que ele fechasse o olho, Deus ia puxar ele. Elias, tudo bem, eu te entendo, vem. Eu te quero para mim, acabou a sua caminhada, acabou, você não quer, então eu também não vou querer. Mas nem sempre o que eu quero é o que Deus quer. Mas tudo o que Deus quer, eu tenho que querer para a minha vida. De repente Deus falou, eu quero isso de você. Eu posso relutar, mas o melhor para mim é aquilo. Mas se eu falar, Senhor, eu quero isso para a minha vida,
é capaz de Deus olhar e falar, mas eu não quero isso para você, e não vai acontecer. Então Elias se deitou debaixo daquela árvore e dormiu. E alguém tocou no meio da noite, no meio da madrugada, não sei, no meio da tarde, de manhã, um anjo tocou do lado dele e falou, Elias, acorda, levanta, come. Elias, você achou que ia morrer, mas eu tenho um recomeço para a sua vida. Elias, você não decreta nada sobre a sua própria vida. Se você entregou a sua vida para mim, eu vou decidir o que eu quero com você e o que eu tenho para você. Levanta. Elias deve ter levantado assustado, levantou, e a Bíblia diz que tinha um pão na brasa e um jarro de água. O homem estava um dia inteiro sem comer, talvez até mais, dependendo do tempo que ele dormiu. Mas a Bíblia diz que só tinha um pão e um jarro de água, uma jarra de água. Será que um pão e uma jarra de água é suficiente para matar a minha fome de dias sem comer? De repente a gente não entende algumas coisas que Deus faz com a gente. De repente a gente não entende como Deus, eu falo, Senhor, eu preciso disso, mas Deus me dá a metade do que eu pedi. Ou menos ainda, 1/3, 1/8. Porque o plano que Deus tem para a gente não é o plano que eu tenho para mim, não é o plano que a gente tem para a gente. Se tinha um pão e uma jarra de água, era o suficiente para Elias ficar satisfeito. De repente, se fosse a gente, como a gente é crente, come muito, Senhor, um pão? Eu estou o dia inteiro sem comer, o Senhor vai me dar um pão e um jarro de água? É o suficiente. Porque mais do que você, Deus sabe a necessidade que você tem dentro de você. Você acha que sabe alguma coisa de você, mas Deus sabe muito mais a seu respeito do que você mesmo. Então é isso, é só um pão, é só uma jarra d'água, e eu te garanto que vai ser o suficiente. Eu não sei o que você tem pedido para o Senhor nesse tempo. Eu não sei se você tem pedido um salário de 7, 8, 10, 20 mil. Se Ele está te permitindo ganhar os 600 do governo, é o suficiente. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da provisão. E eu posso te garantir uma coisa: morrer de fome você não vai. Morrer de necessidade você não vai. É por isso que o salmista escreveu: nunca vi um justo mendigando pão. Eu nunca vi a sua descendência passar fome. Nunca. Você pode estar querendo alguma coisa e não ter, mas passar necessidade ao ponto de morrer de fome, não. Então, Elias precisava continuar a sua caminhada. Elias pediu para morrer, mas Deus não permitiu que ele morresse naquele momento. Então o anjo tocou nele, a providência de Deus veio do céu, tocou nele e falou: coma, beba. A providência de Deus do céu vai vir sempre para satisfazer a tua vontade, para você não parar aquilo que você começou a fazer. Eu preciso te falar uma coisa nesta noite. A providência de Deus, que está vindo do céu hoje para a sua vida, é o pão que você está ouvindo agora. Você está precisando se alimentar para continuar, não está? Você está precisando se alimentar para continuar a sua caminhada. E eu quero te oferecer o pão que está aqui. Eu quero te oferecer esse jarro de água que está aqui. Eu quero te oferecer o pão vivo que desceu do céu. Eu quero te oferecer a água viva que não para de jorrar.
Você precisa continuar sua caminhada, você não pode parar agora. Mas você precisa se alimentar. Há alimento sólido hoje para a tua vida, aqui. Há um alimento sólido para a tua vida aqui agora. Receba essa palavra, receba esse alimento. Receba agora esse pão que vai saciar a sua alma. Receba agora essa água que está descendo do céu para a sua vida. Receba, se alimente, deguste. Porque eu tenho certeza que uma coisa que Deus não quer ver é você prostrado, apático, deixando de lado tudo o que Deus tem planejado para você. Não desista, porque Deus não desistiu de você. Não desista de si mesmo como Elias desistiu. E por mais que você venha desistir de você mesmo, Deus, Ele não desiste de você. Levanta, Elias, come, bebe essa água que eu estou te dando agora, Elias. A sua caminhada é muito longa, você não pode parar agora. Levante-se. E o anjo diz para ele no versículo 7: o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levante-se, coma, porque muito comprido te será o caminho. Eu preciso te falar alguma coisa, Elias. O decreto que você decretou sobre a sua própria vida, eu estou aniquilando agora. Se você falou para você mesmo que acabou, eu estou falando, não acabou. Levanta, coma, beba essa água. Porque a tua jornada não acaba onde você acha que deve acabar. A sua jornada vai acabar onde eu acho, onde eu decretei que tem que acabar. Você decretou sobre a sua vida que acabou, já basta. O nosso pastor Marlon já pregou aqui que Deus muda decretos que as pessoas falam a seu respeito. Deus muda decretos que o diabo falou a seu respeito. Deus também muda decretos que você mesmo diz ao seu respeito. Você disse, já basta. Eu tenho uma contraproposta. O seu caminho ainda é muito grande. O seu caminho não vai terminar aqui agora. Eu tenho que te falar uma coisa para você que está em casa. O seu ministério não acabou. O seu casamento não acabou. O seu chamado pastoral não acabou. O seu chamado ministerial para a área que quer que seja, não acabou. Deus está dizendo para você nesta noite, eu tenho muitos planos para você ainda. Nenhum decreto que você decrete sobre você mesmo será maior do que o decreto que eu decretei sobre a sua vida. Você diz, já basta. Eu estou falando para você, ainda existe uma caminhada muito longa, e que você precisa se alimentar, porque eu tenho certeza que você vai chegar onde eu quero que você chegue. É por isso que em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz. Não é o plano que você tem sobre você, não. É o plano que eu, o Senhor, tenho sobre você. Não dê como morto aquilo que Deus não decretou como morto. Não dê como anátema aquilo que o Senhor não decretou como anátema. O seu ministério não acabou. Não. A sua vida não acabou. O seu filho não acabou nas drogas.
A sua família não acabou. Você só precisa se levantar. Você só precisa se alimentar do pão que eu estou te entregando nesta noite. Deguste. Se alimente. Se põe de pé. Sacode essa poeira. Levante-se. Porque o Senhor não desistiu de você. E o versículo 8, para a gente terminar, diz: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Como eu disse no início, a nossa vida por vezes é marcada por uma gangorra. Uma hora Elias estava lá no Carmelo, vivendo algo sensacional com Deus. Outra hora ele foi jogado lá de baixo, ele acabou chegando lá embaixo no pé de zimbro. Mas depois dele se alimentar, ele subiu de novo lá no Monte Horebe, chamado o Monte de Deus. Não importa o que você esteja vivendo agora, Deus tem o poder suficiente para te fazer chegar onde Ele prometeu que você chegaria. Não importa o que alguém falou a seu respeito, o que importa é o que Deus disse ao seu respeito. Do Carmelo, você pode chegar lá embaixo, mas Deus está querendo te levar lá em cima de novo, para você viver algo extraordinário com Deus novamente. Eu quero orar por você que, por vezes, tem pensado em desistir. Deus te fez algumas promessas e você, olhando para a sua realidade hoje, você acha que não tem mais jeito, acabou. A promessa de ser pastor não vai acontecer, a promessa de ser ministro do Evangelho não vai acontecer, a promessa de ser líder não vai acontecer, a promessa de ser um missionário não tem como acontecer. Eu tenho uma palavra de ânimo para a sua vida. Se Deus falou que vai acontecer, tenha certeza, vai acontecer. Você só precisa se levantar. Você só precisa comer a comida que Ele está te dando nesta noite. Você só precisa se alimentar daquilo que Ele está te dando. A mesa está posta, os alimentos estão na mesa. É só você se alimentar daquilo que Deus está te dando. E eu quero orar por você, Pai. Por vezes nós nos sentimos como Elias, tristes, às vezes nos sentimos sozinhos, chegamos até a dizer que não existe mais nenhum profeta, só existe eu, sozinho, porque eu não consigo enxergar nada à minha volta. Mas Espírito Santo, eu sei que o Senhor é a provisão que desceu do céu para me levantar. Eu sei que você, Pai, é a provisão que está descendo do céu hoje para tocar do meu lado, tocar em mim e mandar eu me levantar. Essa pessoa que está em casa agora se sentindo apática, se sentindo triste, se sentindo depressiva, que o Teu Espírito Santo agora toque nessas pessoas, que Teu Espírito Santo agora chame a atenção delas e diga ao Espírito Santo que elas se levantem, que elas se alimentem, porque o caminho que o Senhor trilhou para elas é muito maior do que elas podem imaginar. Em nome de Jesus, toca nessas pessoas, não deixa que os Teus planos nessas pessoas possam ser frustrados, Pai, em nome de Jesus. E você que talvez não esteja caminhando nos caminhos do Senhor, esteja longe dos caminhos do Senhor, eu te convido agora para você escrever no comentário aí onde você está assistindo, escreva
eu quero Jesus, eu quero voltar para Jesus, escreva alguma coisa para a gente entrar em contato com você, ou mande mensagem para o número que está aparecendo aqui embaixo agora, o número do acolhimento da igreja que vai estar te auxiliando. Não fique de fora dos planos que Deus tem para você. Não fique desacreditado de tudo que Deus prometeu para você. Ele é fiel para cumprir. Ele vela pela sua palavra. Que em nome de Jesus, Ele possa te levantar nesta noite e que você possa ser revigorado. Que essa palavra possa entrar como uma flecha no seu coração e possa fazer um estrago no sentido de mudança da sua vida. Então que Deus te abençoe. Você que está assistindo no YouTube, você que não é inscrito no canal da igreja, se inscreva, ativa lá o sininho para receber as notificações, deixa o seu like aí, dá uma curtida, para que a gente possa alcançar outras milhares de vidas, outras pessoas que estejam precisando. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, para a sua família, porque eu tenho certeza que tem muita gente precisando ouvir, não só essa mensagem de hoje, mas as mensagens que Deus tem colocado no coração dos ministros aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau.